Olá pessoal, aqui é o professor Alan Yost e hoje trataremos de um tema bastante importante que certamente vai cair na sua prova, principalmente na disciplina de Direito Processual Penal. Peço para você já deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ative as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo, que teremos o maior prazer em comentar, em responder e sanar as suas eventuais dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alan Yost, eu sou defensor público do Estado de Goiás, professor de Estratégia e Carreira Jurídica na área de Defensorias Públicas, de Direito Penal e Direito Processual Penal e também coordenador da área pedagógica dos cursos para Defensorias Públicas. Hoje trataremos de um assunto que foi publicado recentemente no informativo do STJ, em especial que trata da importância da palavra da vítima nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente naqueles fatos que envolvem o contexto domiciliar, quando o crime é praticado na clandestinidade da residência da vítima. Então é muito importante esse olhar diferenciado para a palavra da vítima nessas situações, principalmente porque isso ocorre no âmbito de violência doméstica em crimes dentro da residência, sem o contato com testemunha. Muitas vezes as testemunhas são familiares, próximos, que acabam sendo informantes, e isso exige do poder público, do poder judiciário, um contexto diferenciado, uma necessidade de um olhar probatório diferente a essa palavra da vítima. Discute-se muito sobre a validade ou a invalidade dela quando não há nenhuma outra prova, que eventualmente a corrobore. Mas é inerente a esse tipo de violência que esses crimes ocorram no ambiente doméstico. E isso gera ali uma grande dificuldade probatória para a acusação. Então, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no inquérito 1447, julgado agora, dia 2 de outubro de 2024 e publicado no dia 8 de outubro de 2024, trazendo como um respaldo à palavra da vítima a decisão no sentido de que, sim, o valor probatório da vítima, da palavra da vítima, é importante, tem um valor maior do que nos ritos comuns, e deve ser observado. O que norteou, o que girou em torno da discussão que foi levada ao Superior Tribunal de Justiça? A questão consistiu então em saber se a condenação, no caso originário ali do juiz de origem, deveria ser mantida apenas com base nessa declaração da vítima, ou se deveria ser reformado por ausência de outras provas. O crime aconteceu no contexto domiciliar, na clandestinidade. Como eu já citei, não custa reforçar, acontece muito nos crimes que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que foi o objeto de discussão? O que aconteceu nesse caso em específico? Debateu-se se o fato dessa clandestinidade seria ali algo que pudesse afastar a validade da palavra da vítima. Mas não, o STJ falou que não, o STJ afirmou inclusive uma tese de julgamento dizendo o seguinte: a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. O reexame de provas avaliou a questão da valoração das provas no bojo da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Então, a decisão confirmou aquilo que já vinha sendo bastante arraigado na jurisprudência pátria, que é a necessidade de se dar o devido valor à palavra da vítima, de se dar a necessária compreensão de que a palavra da vítima ela deve acontecer com um valor probatório ainda maior em razão das dificuldades que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, a gente sabe ali também que muito se fala da possibilidade ou não de se afastar a vulnerabilidade da vítima ou se afastar a ideia de que a palavra da vítima deve ter esse maior valor, receber esse tratamento diferente que não acontece, que não recebe nos demais procedimentos. E discute-se se a situação de vulnerabilidade da vítima é algo que pode ser discutido ou ser relativizado a depender das suas condições pessoais. Isso não foi objeto da decisão que eu trouxe para vocês, mas eu trago como um plus, para a gente aprofundar um pouquinho mais na temática. A vítima ela vive uma situação de extrema vulnerabilidade quando ela quando ela sofre algum tipo de violência em razão do gênero, em razão do contexto da violência contra a mulher. Portanto, ainda que ausentes elementos que demonstrem a sua vulnerabilidade, ela é presumida. Ou seja, a diferenciação que acontece entre, principalmente, as condições físicas do homem que acaba agredindo a mulher, esse contexto de opressão, de discriminação dentro do ambiente domiciliar, leva, dá como consequência a ideia de que essa vulnerabilidade vivida por ela é presumida.
é da essência da situação. Então, ainda quando uma mulher esteja numa situação, às vezes, de poder, a gente tem muitos casos aqui, pessoas famosas, pessoas que detêm cargos públicos, acabam sendo vítimas de violência doméstica, a defesa, muitas vezes, tenta afastar essa violência doméstica com base na argumentação de que essa pessoa, por ter uma certa relevância, ela não seria uma pessoa vulnerabilizada. Mas, mesmo a vítima sendo muitas vezes uma pessoa conhecida, mesmo muitas vezes ela sendo renomada na sua área de atuação, tendo poder aquisitivo, por exemplo, essa situação não exclui a presunção de vulnerabilidade, que é o objeto de proteção da Lei Maria da Penha. A violência histórica e persistente que existe contra a mulher no nosso país, ela é algo cultural, ela é algo estrutural e ela deve ser levada em consideração. Essa vulnerabilidade existe em relação à mulher muitas vezes pelo simples fato de ela ser mulher, o que dificulta muito o seu papel dentro das relações sociais. Esses ambientes de poder muitas vezes são objetos de novas violências. Então é muito comum nós vermos mulheres sofrendo violência política, violência no âmbito profissional, assédio no âmbito profissional. Então não importa o seu espaço, não importa o âmbito de ocupação dessa mulher, não importa a sua relevância social. O contexto de vulnerabilidade sempre existirá. Apenas para vocês terem uma ideia, estatísticas recentes apontam que 8 mulheres morrem vítimas de feminicídio a cada 24 horas, ou seja, por dia, no nosso país. Como mencionei, os dados são extremamente alarmantes, os dados são extremamente preocupantes e sim, há uma necessidade dessa maior proteção. Lembrem-se, inclusive, que a Lei Maria da Penha ela decorre de uma opinião consultiva em que o Estado brasileiro recebeu uma determinação no sentido de legislar e proteger a mulher contra esse tipo de violência e, inclusive, reprimir as ações, punir as ações praticadas contra a mulher no contexto de violência de gênero. Isso que gerou a criação da Lei Maria da Penha, isso que gerou a positivação da Lei Maria da Penha, com uma série de medidas de proteção a favor da mulher, que amplia o leque de possibilidade de violência doméstica. Então, lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, a gente pode retirar dali a ideia de que a violência ela acontece no aspecto patrimonial, no aspecto físico, no aspecto psicológico, ou seja, de todas as formas possíveis, reforçando essa ideia de vulnerabilidade. Lembre-se, gente, que isso é uma política, inclusive, afirmativa, uma política pública. Vocês estudaram, inclusive meus alunos de criminologia estudam comigo a disciplina de criminologia e sabem que no âmbito da criminologia nós devemos adotar políticas que também olhem a mulher. Tirem esse estereótipo que muitos de vocês têm em relação ao feminismo. O feminismo, na verdade, é um movimento de proteção à mulher, um movimento de reforço dos direitos e garantias das mulheres. Não é esse movimento distorcido que muitos empregam, que muitos criam. Claro que existem os extremismos. Os extremismos em nenhum ponto devem ser aceitos, mas o fato é que é uma forma de a mulher arraigar-se na sociedade e por meio de políticas afirmativas como a própria Lei Maria da Penha, que vai muito além, que vai para o âmbito criminal, né, um âmbito mais repressivo, esse movimento feminista ele é muito importante. E por que eu estou abordando esse movimento feminista no meio de um contexto de um julgado? Porque as políticas afirmativas no âmbito da criminologia também, elas decorrem do movimento da criminologia feminista. E a criminologia feminista ela busca um olhar agora muito mais para a vítima do que para o agressor. E vocês podem ver que recentemente nós temos uma reafirmação do protagonismo da vítima no âmbito do processo penal que nunca existiu. E a Lei Maria da Penha ela é praticamente um novo patamar. O processo penal ele sempre se preocupou em punir o agente, sempre se preocupou em punir o criminoso. Agora não, ele olha para a vítima com uma intenção de proteção nas situações de vulnerabilidade, exemplo da situação em que envolve a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é importante você criar mecanismos não só de leis, de normas, como a própria Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, mas também de interpretação. E é por isso que eu estou linkando com esse julgado, na medida em que essa proteção ela também deve acontecer no âmbito processual. Essa proteção também deve acontecer quando você fala ali em interpretação do valor probatório da palavra da vítima. Então não é uma discriminação do homem em relação à mulher, mas sim uma política de afirmação, uma política de igualação entre ambas, entre o homem e a mulher, em razão dessa desigualdade já existente. E lembre-se da célere frase, né? Tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais de forma desigual na medida de sua
desigualdade. É isso. Fecho aqui te convidando, né, para a nossa Black Friday. E se você está vendo esse vídeo já após o nosso evento, aproveite as nossas promoções. Se você está vendo esse vídeo antes do evento, dia 28 às 19 horas, nós temos um encontro marcado em que trabalharemos aí várias promoções, várias oportunidades para você estudar conosco. Se você perdeu, se já passou o nosso evento, peço para você então acompanhar a nossa página e adquirir alguns dos nossos pacotes ou assinaturas pelos preços imperdíveis que estão aí durante a Black Friday. É isso, gente. Muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo. Não deixe aqui de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as suas notificações e deixar o seu comentário. Beijos e abraços e até a próxima aula.